de autocrítica. Eu separei algumas frases do Renan Santos, né, o coordenador do movimento, para o Jornal da Manhã. Ele diz o seguinte, que o movimento, né, enfim, vários agentes políticos aí mais midiáticos, abre aspas, começaram a tratar os meios, as redes, como os fins. Então ele fala muito nisso, na forma ultrapassando o conteúdo. E de fato, né, a gente sabe, a rede vicia. Né, a urgência e a agressividade, elas também viciam. E nesse sentido ele faz aí até uma ressalva, ele diz assim, eu não sou contra a polarização, sou contra a polarização como um fim em si próprio, né? E ele percebeu que esse modus operandi de você colocar a forma acima do conteúdo gerou uma série de agentes midiáticos e políticos que estão reféns da sua própria base. Por exemplo, ele deu um exemplo muito bom, que é o do deputado Mauro Benevides, que seria o provável ministro da Fazenda num governo Ciro Gomes, e o Mauro Benevides ele é a favor da capitalização, né, no regime previdenciário, ele é a favor de uma reforma previdenciária, mas ele vota contra a nova Previdência, fazendo o que o Pablo Hortelado, né, o professor da USP, chama de terraplanismo contábil. Então, para não se expor perante a sua base, certo? Ele acaba votando contra as suas próprias convicções. E eu achei interessante que o que pretende o MBL nesse momento, né, depois dessa autoanálise? Eles querem educar o debate público ao invés de colocar mais lenha da fogueira. Ele falou a seguinte frase, o Renan, enquanto um mita e outro lacra, quem está no meio fica perdido. Então isso denota aí uma estratégia de médio prazo, de baixar um pouco o tom beligerante, apelar para a racionalidade e buscar o diálogo. Então ele quer oferecer ao público da direita o que eu chamo de via da sensatez, né? Então, para persuadir, inclusive, o público de centro a se alinhar às ideias liberais e conservadoras que pautam o movimento Brasil Livre. Só que aqui eu queria pontuar dois problemas, né? Ou melhor, dois desafios que o MBL vai enfrentar. Primeiro, a democracia, ela não opera conforme a vontade dos seus agentes políticos mais maduros, porque ela é pautada pelos agentes políticos mais populares, portanto, os mais influentes. A democracia é a arte de constituir maioria. E o segundo desafio é o seguinte, o bom diálogo, com conteúdo, com educação, ele pressupõe a anuência do seu interlocutor. Então não adianta conversar com quem apela para gritaria, não adianta debater ideia com quem apela para ataque pessoal. E não vai adiantar nada você explicar algo para alguém que simplesmente não quer entender, porque a sabedoria popular já ensina que o pior cego é o que não quer ver. Então, enquanto a esquerda brasileira estiver operando nessa lógica do quanto pior, melhor, da mentira como método, da violação de direitos constitucionais para a construção de narrativa política maquiavélica, do terraplanismo contábil e da ausência de autocrítica, a direita ela vai se ver obrigada ao quê? A desconstruir, refutar e até humilhar com a verdade o esquerdista mais histérico, histriônico que estiver prejudicando o debate público. Tem que ver aí nessa questão do MBL o seguinte, o MBL agora tem muitos dos seus quadros no governo, na política, né? Esse movimento eu acho bem-vindo, claro que você flexibilizar o debate, abrir, ouvir, ter uma posição mais diplomática para debater, é super bem-vindo. Agora, por que isso acontece? Seria porque tem vários quadros? Bom, você pode falar, o Kataguiri é um político, foi um político eleito. O Fernando Holliday é um político eleito. O Duval, como é que é o nome? Arthur Duval é um quadro também eleito. Tem outras pessoas do MBL que ingressaram e passam a integrar agremiações políticas no país. Eu acho que mais do que ficar jogando para trás e lançar uma crítica a uma esquerda que está lá até quieta, uma esquerda que está lá, parece que sem ação, sem força para agir pelas conjunturas que criou no país enquanto teve à frente do poder, eu não sei se é muito producente. Eu acho que o producente é você estabelecer discussões a partir do que temos aí no país nesse momento. Se eu vou recorrer a fazer críticas à esquerda, porque aquela velha história, virou meme até, né? Mas o que você estava fazendo quando o PT estava no poder? Horas, eu estava aqui fazendo críticas, eu estava levantando questões a respeito das decisões e da conduta que o partido e os partidos de esquerda vinham submetendo o país. É importante também dizer que nessa época muita gente não tinha consciência política que tem hoje. A gente discute mais política hoje do que discute naquela época. Isso não é desculpa para você simplesmente colocar para baixo do tapete a opinião de alguém que está se inteirando sobre o país. Antes tarde do que nunca. Aliás, antes tarde do que nunca para o MBL fazer autocrítica mesmo. Sabe, Caio, eu acho que tem uma coisa só pra gente tentar fechar aqui, eu acho que tem uma coisa assim, quando não há argumento para você justificar certas condutas, certos movimentos
que o governo de turno vem fazendo, parece que se recorre a criticar o que foi feito no passado. Eu sempre digo, uma coisa não deve excluir a outra. Eu posso ter um senso crítico o pessoal voltado... se limpando na sujeira dos outros. Voltado né? ao que fez, né, a esquerda enquanto no poder, isso não exclui a minha crítica ao que eu vejo e considero equívoco nas conduções e nas decisões de agora, né? Mas isso é uma coisa eterna, faz parte da política isso, e a gente, como o Fefito disse, eu concordo. Acho que a gente está mais apto, né, a esse assunto. As pessoas estão buscando maior interesse. O Morning tem essa repercussão, até por isso, né? A questão política, o assunto, ele fervilha aqui no nosso debate diariamente. E eu acho isso muito bom. Vamos ver o que vai dar aqui num futuro próximo. Acho que eu sou otimista. Eu acho que a gente vai estar melhor conforme o tempo vai passando, a gente vai criando uma maturidade e amadurecendo junto a nossa tão frágil ainda democracia.